1 Coríntios capítulo 1, os versículos 26 a 30. Irmãos, reparai-vos, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos orar. Mais uma vez, louvamos a Ti pela beleza dessa oportunidade que nós temos aqui para pregar a palavra de Deus, ouvir Teus recados, Tuas verdades que foram direcionadas a nós, seres humanos. E queremos pedir que o ambiente aqui seja tomado pelo Teu poder. E todos quantos no Brasil inteiro e até no mundo possam ouvir esta mensagem, que a verdade chegue de uma maneira profunda e marcante aos seus corações. E que Tu, Senhor, como sempre, sejas glorificado nesta noite, para que ao nome do Senhor todos se curvem. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Descobrindo os eleitos de Deus. É um assunto para mim, tão precioso. E uma coisa que nós devemos saber, e eu tenho falado sempre para os irmãos, nós não sabemos quem são os eleitos. Eu até gostaria de saber, passasse na rua alguém com a marca de eleito na testa ou na mão, seria tão bom, Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando a gente abre a palavra de Deus, Deus dá sinais claros de quem são os eleitos dele. E é importante que nós saibamos disso. E hoje à noite eu quero tomar esta passagem lida com vocês, para que nós possamos descobrir dentro da igreja quem são os eleitos de Deus. Antes de mais nada, é bom que nós entremos como se estivéssemos entrando dentro da igreja de Corinto. Como se nós estivéssemos vendo os irmãos lá sentados. O que aconteceu na igreja de Corinto? Eu acho que boa parte dos irmãos aqui sabe pelo menos um pouco do que ocorrera ali. A igreja estava dividida, fragmentada. Ela não era unida num só pensamento, num só amor, numa só fé. Como começou isso? Começou quando Satanás entrou e semeou essa divisão. Um grupo dentro da igreja, aquele grupo mais da elite, mais, vamos dizer, mais culto, começou a admirar Apolo. Apolo era um homem culto. Então, naquele tempo, a cultura grega era muito enfatizada naquela região. Nas cidades dominadas por essa cultura grega. A fama de Aristóteles e outros grandes nomes gregos repercutia muito naquela região. Especialmente na Grécia. Isso nós temos até hoje, irmãos. Esta onda de cultura. E Apolo era um homem erudito. Então os mais cultos dentro da igreja voltava para ele, admirava. Outro grupo gostava mais de Paulo. Talvez fosse aqueles que Paulo ganhou para Cristo.
não é? Que Paulo levou a Cristo. Paulo foi instrumento para levá-los a Cristo. Talvez esse grupo fosse mais afeiçoado a Paulo. Tinha também um grupo mais simples, que amava Pedro. Era aquele grupo de irmãos mais simples. Impressionante, tinha um outro grupo, um quarto grupo dentro da igreja, que era, ou dizia separado, ser de Cristo. Eram os mais, por assim dizer, espirituais. A igreja estava dividida. E a Bíblia é contra isso. Deus sempre foi contra a divisão do seu povo. E a igreja de Corinto precisava dessa unidade. Quando Paulo mandou essa carta, nós podemos até imaginar, irmãos, como o que Paulo fez. É como se ele tivesse pegado a liderança da igreja, reunida com eles, falasse assim: volta atrás, dá uma olhada no auditório da igreja. Olha esse povo que está assentado aí. Está vendo? Ele diz o quê? Versículo 26. Reparai-vos na vossa vocação. Ele diz, olha quem está aí na igreja. Não é todo mundo que é erudito aqui. Não é todo mundo que é poderoso aqui. Não é todo mundo que é culto aqui. Não. Olha como a igreja é constituída. E é nesse assunto, irmãos, que eu quero tratar com vocês. Descobrimos nesse texto porque o pensamento mundano e carnal havia entrado na igreja de Corinto e solapava o viver da igreja como se fosse um câncer. E aqui eu quero chamar os irmãos para que dentro da igreja nós saibamos os vocacionados à salvação. O que é que Paulo faz? Vamos para o versículo 26 e nós vamos examiná-lo nesse começo. Quais são os vocacionados por Deus, os eleitos de Deus? Ele apresenta 3 grupos aqui. Olha, ele diz o quê? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. A palavra vocação significa chamado. Olha quem Deus chamou entre vocês. Quem foi que Deus chamou? Ele diz, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. É o primeiro grupo. Tá vendo? Ele vem com negativa. Dá uma olhada. Vocês não estão vendo dentro da igreja professores de faculdade, juízes, talvez tenha, advogados, mas são poucos. O que significa sabedoria aqui, na mentalidade de Paulo? Ele está desprezando? Não. Paulo era um homem culto também. Paulo falava vários idiomas. Paulo era um homem que sabia como pregar, como falar. Ele não gaguejava, não. Mas a sabedoria que ele fala aqui é aquela sabedoria a qual é glorificada pelo mundo. O mundo glorifica a sabedoria que os crentes de Corinto estavam glorificando. Nós vemos isso, irmãos. Às vezes, essa sabedoria aparece pintada de religiosa. Mas os homens ficam impressionados. Olha, fulano de tal. Olha aquele homem culto. Deus não olha para isso. Lembramos, irmãos, numa ilustração, dos amigos de Jó. Aqueles 3 homens que foram lá perturbar a vida de Jó quando ele estava sofrendo. Eles eram homens cultos. Os irmãos não fiquem pensando que aqueles elementos de tempos passados eram homens simplórios, não eram homens cultos. Vocês podem ver a linguagem deles. Eles eram chamados de sábios naquele tempo. Mas notem em Jó que a sabedoria deles é contestada não somente por Jó, mas muito mais por Deus. Deus os repreende.
Por quê? A mentalidade sábia deles estava voltada para quê? Para o homem. Eles eram aquilo que nós falamos hoje de manhã, humanistas. Era voltado para eles. Os sábios eram os mais velhos, os mais idosos. Sempre foi assim, queridos irmãos. E Paulo disse, isso é um perigo. A igreja não é constituída toda de gente assim. Vamos lá. Em segundo lugar, ele fala, muitos, versículo 26, muitos poderosos. A palavra poderosos aqui, refere-se a quê? Aqueles que têm posição de nobre nascimento, são ricos. Deus é contra isso? Não. Mas se os irmãos olharem a igreja no mundo inteiro, tem lugares, óbvios, que tem igrejas constituídas de pessoas cultas e ricas, onde a entrada financeira da igreja é excelente, alta. Deus não é contra isto. Mas em sentido geral, os irmãos vão perceber, especialmente em nosso contexto brasileiro, que a igreja, olhando para o público que está sentado na igreja, ela é constituída de pessoas que não são muito ricas. Às vezes tem um fazendeiro aqui, o dono de uma empresa ali, alguém que ganha bem, ou alguém que se converteu e que veio de uma família nobre na sociedade. Pode acontecer. Mas se os irmãos contarem, eles não são a maioria. Não são. Então, Paulo ataca isto dentro da igreja. Em terceiro lugar, olha o texto. Nem muitos de nobre nascimento. O que é isso? São aquelas pessoas, e os irmãos sabem, eu vim de um contexto no Nordeste, e que a pessoa que era, vamos dizer, nascida numa família de nobreza, ela era vista como uma sumidade, né, no local. Os outros olhavam com admiração. Olha, fulano de tal. Da classe alta da sociedade. O mundo é cheio disso, irmãos. Qualquer lugar que você for. Sempre tem, olha numa cidade como Ribeirão, aquele bairro de pessoas mais ricas, outro bairro de pessoas classe média, e aquele bairro ali de pessoas mais simples. No mundo vê assim, mas na igreja não. Às vezes acontece de vir pessoas assim. Paulo pregou para um procônsul, os irmãos lembram, está relatado isso no capítulo 13 de Atos. Ele pregou e aquele homem se converteu, Sérgio Paulo, um homem culto, um homem de posição na sociedade. Mas na igreja não é assim. No meio do povo de Deus não tem essa distinção, queridos irmãos. O culto pode estar lá, mas ele está junto com os irmãos. Está vendo aqui? O forte, o que tem uma posição de poder na sociedade, um político, um juiz, um advogado, ele pode estar dentro da igreja, mas ele está junto com os irmãos ali. Veja bem, observe aqui, queridos irmãos, não significa que não há pessoas assim na igreja, mas essas pessoas, elas não compõem a maioria. Então eu pude dar introdução. Esse foi o primeiro ponto para a igreja. Eu quero entrar agora no segundo ponto, porque nós vamos ver os versículos 27 e 28. Presta atenção. Quem Deus escolheu? Vamos lá. Olhemos de perto os eleitos e vamos comparar os eleitos àquilo que o mundo tem. Então, quando você pega os eleitos, quando você pega o povo crente, que você compara com aquilo que o mundo tem para dar, vocês vão perceber uma extrema diferença, uma completa diferença entre o que o mundo pensa
e o que Deus pensa. Quem são os eleitos e quem não são os eleitos. A lição primordial aqui é a seguinte: todos os sábios, poderosos e de nobre nascimento não estão englobados dentro da igreja? Pode ser, claro. Oxalá Deus salve muitos poderosos aqui em Ribeirão Preto, muitos advogados, juízes, homens assim. Por que não? É Ele quem escolheu, é Ele quem chama. Mas nem sempre acontece isso. Vamos então para as coisas loucas. Os irmãos estão vendo aí? Olha o versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Os irmãos estão animados no texto aí? Vamos lá. A palavra, a expressão, digo, coisas loucas. Sabe o que é que eles referem aqui? No texto grego, Paulo usou o neutro. Na língua grega, o neutro não tem vida. Impressionante. Por isso que ele usa aqui coisas loucas. Que coisas não têm vida. Nota como Deus trata os eleitos. Loucas. Indicando o que nos tornamos quando Deus nos chama. Veja bem, queridos irmãos, para o mundo dá valor aos poderosos, aos fortes. Olha como ele é forte, olha como aquele homem pode fazer, o que ele pode fazer por nós. Olha aquele homem que é rico, eu quero chegar à posição dele, eu quero ter o dinheiro que ele tem. Olha aquela pessoa de nobre nascimento, a gente fica com inveja dela. Deus diz não. Quando ele chama os eleitos, ele chama de coisas loucas. Significa o quê? Que na salvação, quando Deus opera a salvação, Ele faz com que aquelas pessoas sejam vistas pelo mundo como coisas sem valor. Olha aquele fulano de tal, ele não vai mais no bar, ele não bebe mais, ele não é mais dos nossos, ele é um crente agora. Sabe, queridos irmãos, o que aconteceu ali? Na salvação, essas coisas loucas, elas são agora consideradas estúpidas. Está vendo aqui? Então, se tem alguém que é crente e quer que o mundo o veja como algo importante, você está enganado. Eu vejo até pastores querendo ser considerados como luxos do mundo. Paulo disse que ele foi considerado como lixo, como escória do mundo. Várias pessoas correm da igreja, correm da mensagem, porque a mensagem da cruz põe o homem como nada, como pó. Por que Deus faz assim? Sabe qual a resposta? Olha o versículo 27. Dê uma olhada, irmãos. Deus escolheu as coisas do mundo, as coisas loucas do mundo, com qual objetivo? Para envergonhar as sábias, para envergonhar os sábios. E notem, queridos irmãos, que quando uma pessoa sábia se converte, ela imediatamente se torna louca aos olhos do mundo. Quando Saulo de Tarso se converteu, logo ele se tornou o quê? Aos olhos dos fariseus, aos olhos do mundo. Esse é um homem louco. Foi assim que ele fez com os discípulos. Ele pegou os discípulos,
encheu-os do Espírito Santo e ordenou: podem ir, preguem. Aqueles homens pregavam, homens simples, homens que não tinham cultura nenhuma, homens que foram tirados da pescaria, mas cheios do poder de Deus, saíram pregando em Jerusalém, encheram a cidade da obra de Deus, da mensagem dos céus, e todo mundo ficava assustado. Esses homens estavam com Jesus. As coisas loucas envergonhando as sábias. Vamos para a próxima. As coisas fracas. Olha, queridos irmãos, na conversão, o que acontece? Olha, voltando um pouquinho aqui, nós sabemos, irmãos, o que o pecado faz no homem, fez em mim. O que o pecado fez em mim. Foi terrível. Nós éramos orgulhosos, vaidosos. E até hoje cada crente tem que lutar com arrependimento. Eu vejo o cristianismo hoje não quer nada envolvendo com arrependimento. Nada. Mas o crente sabe o que é arrependimento. Dia a dia ele está: Senhor, tem misericórdia de mim. O salvo, ele luta contra o orgulho próprio. Ele combate contra essa erva daninha na vida dele. Porque ele sabe que o orgulho, a vaidade, aquela atitude de querer ser independente de Deus, de viver como quer, estraga tudo, estraga a sua vida e o ambiente onde ele está. Notem, queridos irmãos, que quando Deus salva, Ele faz o quê? Ele pega o pecador e anula a pessoa completamente. Tira toda a arma dele. Saulo de Tarso estava armado da cabeça aos pés contra o Nazareno, contra o Senhor. E como ele não via Jesus, ele corria atrás dos discípulos para matá-los. Deus tirou tudo. É o Senhor quem remove a arma das pessoas. É o Senhor quem quebra o coração. Eu tenho falado sempre, se alguém não morreu para o seu ego, é porque não se converteu ainda. Se o velho homem não caiu no pó ainda, se o velho homem não se converteu, se atirou no pó para morrer, o velho homem Adão, é porque a pessoa ainda não entendeu o que é salvação. Olha, quando Deus pega um homem e torna-o simples, o que acontece com ele? Ele diz: está aqui. É como um bandido que se entrega ao policial. O homem, quando se torna simples, ele apresenta sem armas. Está aqui. Eu não tenho defesa nenhuma, Senhor. Nenhuma. Eu não tenho mais onde apoiar. Minhas riquezas, eu não vou confiar mais nelas. Não tenho nada a não ser a cruz. Eu quero me apegar à cruz. Eu quero me agarrar a ela. Eu não estou com a mão segura nela e o seguro no bolso com dinheiro, não. Eu não estou com a mão segura ainda e segurando a minha família, segurando os bens, meus compromissos com o mundo. Quando a pessoa se converte, ela se torna completamente inutilizada e se corre para a cruz e apega-se à cruz, onde encontra repouso, onde encontra refúgio contra a ira de Deus. Por que Deus faz isso? Qual o objetivo dele? Envergonhar, olha o que diz o versículo 27. Envergonhar os fortes. Deus sempre faz isso. Lembra que ele fez com Pilatos? O Senhor Jesus Cristo foi tranquilo ali, calmo, abria a boca quando era necessário. E aquilo perturbou um homem poderoso como Pilatos, um governador, um homem que tinha autoridade. Mas as palavras simples do Senhor Jesus Cristo deixavam aquele homem perturbado. Ele não tinha para onde ir. Eu estou numa sinuca. Como é que eu vou fazer? Esse homem não tem culpa. Mas quando foi pressionado, ele ordenou que Jesus fosse crucificado. E para sair de uma consciência culpada,
pegou a água para lavar as mãos. Oh, meus queridos, foi assim com Félix também. Quando ele chegou lá na prisão onde Paulo estava preso, estava ali um pregador na prisão. Estava ali um homem que não queria posição, não estava atrás de tutu, não, dinheiro. Ele não estava atrás dessas coisas. Ele queria pregar o que Deus mandava pregar. E Paulo foi firme, pregou. Mas a mensagem dele consistiu de três pontos. Ele pregou sobre o domínio próprio, a justiça de Deus e a ira vindoura. E aquilo perturbou aquele homem. Notem, irmãos, Deus usando o homem preso para pregar. Para quem? Para um poderoso. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. E você que é crente, quanto mais entregue ao Senhor você for, mas Deus vai te usar neste mundo, nas mãos dele. Um crente de oração, um crente da palavra, um crente firme e obediente, é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para, vamos dizer assim, envergonhar tais pessoas. Vamos para outra coisa que aparece aqui, as coisas humildes. Nós vimos as coisas loucas, as coisas fracas e agora as coisas humildes. Quando fala de humildade aqui, está vendo o versículo 26? Versículo 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas. Por que humildes? Significa que as pretensões terrenas, de riquezas, de ambições, de luxo, de nome, tudo isso desce água abaixo. Não mais. Quando o homem se converte, é isso que acontece, irmãos. Por quê? Notem a vida de Abraão. Era um homem rico? Era. Ele tinha mais de 400 homens trabalhando para ele. Ele tinha milhares de camelos e outros animais que eram usados. Ele era um homem rico. Mas ele nada se ostentava disso. Fugiu de habitar em cidade, habitava em tendas. Ele e a esposa. E quando chegou no momento final, Abraão sabia para onde ele ia. Ele não se apegou às coisas daqui. Ele disse adeus para tudo isto. Você pode notar que quando Deus salva alguém, aquela pessoa, ela pode ser rica, ela pode vir de uma família da alta sociedade, ela pode ter um grande nome, ela pode ter fama, mas ela joga tudo isso fora. Ela diz, não mais para mim, eu não estou apegado a isso. Notem, essas coisas, elas são desvalorizadas? Não, não. Se Deus dá um nome ao crente, o crente viverá para a glória de Deus naquele nome. É assim. A posição neste mundo não exalta um coração de um crente, de maneira nenhuma. Então, queridos irmãos, não que lutamos por viver na pobreza. Nós, quando somos chamados, quando Deus chama, não significa que a pessoa vai lutar para ser pobre. Nós não fazemos isso. Os eleitos não fazem isso. Se eles puderem ser ricos, eles vão ser. Se eles conseguirem conquistar riquezas aqui, na base de justiça, de trabalho, de retidão, de honestidade, sabendo que vem de Deus, sem afetar uma vida piedosa, eles serão, mas aquilo não vai
tirar a beleza da simplicidade e humildade do crente. Sempre assim. Os irmãos, eu citei, parece que hoje de manhã, a vida de Mardoqueu. Notem que quando ele foi elevado à categoria de governador, quase um vice-regente do mundo naquele tempo, aquilo não elevou o coração de Mardoqueu. Ele era o mesmo. Ele subiu aquele posto para servir ao povo dele, conforme diz no capítulo 9 de Esther. Foi assim com José. Depois de ser tirado da cadeia, da prisão, por onde ele ficou muito tempo, ele foi elevado à posição de vice-rei do Egito. E como Deus usou José para servir ao mundo naquele tempo, e até seus irmãos e seus pais. Um grande nome usado, mas aquilo não elevou José. Perto da morte ele disse: por favor, eu quero que meu cadáver, meu corpo seja sepultado lá com meus pais. Eu quero ser sepultado em Canaã. Ele via a ressurreição. Incrível. Então, queridos irmãos, diante das verdades, das riquezas eternas, daquilo que foi achado em Cristo, da posição em Cristo, da glória que há de vir, das maravilhas eternas, o que acontece com os crentes? Eles dizem: tudo isso tem que cair por terra. Eu não estou apegado a isso, nós não estamos apegados a isso. Um dia nós vamos perder o que temos, um dia nós vamos perder nosso nome aqui, um dia vamos perder nossos bens, nossa casa também, tudo isso vai por terra abaixo. Nós temos uma herança eterna da glória. Tem mais. Ele acrescenta no texto ali no versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Por quê? Significa que agora essas pessoas, elas não serão bem-vindas, amadas e aceitas. É porque nós estamos num país livre, irmãos. Mas aqueles santos, milhares deles morreram. Muitos santos viviam escondidos. Muitos crentes faziam culto nas casas. Hoje nós desprezamos um lugar aqui para chegar, adorar a Deus. Mas aqueles irmãos sabiam que esconder dentro de uma casa. Muitos santos de Deus viviam assim. Eles não eram benquistos na sociedade. Hoje eu vejo o cristianismo querendo ser benquisto pelo mundo. Querendo participar. Somos do mundo ainda. Jesus e o mundo. Segurando Jesus com a mão na tentativa de fazer. E o mundo também. Não tem isso. Quando a pessoa se converte, o mundo despreza aquela. Porque agora pertence a Cristo. Ela traz a marca de Jesus no viver. Santidade de vida. Hoje, os que dizem que são crentes, acham que santidade é uma opção dele, e não uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe: vocês crentes não serão amados, nem por parentes. Tentem viver para Cristo, tentem viver para a glória dele, tentem andar com o Senhor, tentem ser crentes de oração, crentes da palavra, e vocês verão que não são amados. Tente abandonar o mundo, abandone aquilo que vocês amavam, e sigam Cristo de todo o coração. Vocês não serão amados, serão desprezados. Sabe por quê? Por amor a Cristo, por amor a Ele. Ele enfatizou isso: sereis perseguidos por causa do meu nome. Ele vai mais no versículo 28. Olha o que diz: e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Impressionante o que Deus faz, onde Deus leva o homem, irmãos. O que está dizendo o texto? Os eleitos,
eles ficam sabendo que eles não são nada. Por isso prego o Evangelho. O que que o Evangelho faz comigo? O que que o Evangelho faz com o homem? Desmonta completamente. É o homem voltando ao pó. O propósito do Evangelho é tirar o homem e pegá-lo lá de cima. Sai daí, seu orgulhoso, seu vaidoso, seu arrogante. Desce e volta ao pó. Você é o quê? Nada. Quando um homem se converte, quando uma mulher se converte, eles percebem que são o quê? Trapos. Trapos. A justiça dele é jogada fora. Eram depravados, vis. Antes de ser salvo? Não. Ostentava-se grande coisa. Vivia no pecado. Usava a boca como queria. Caminhava para onde queria. As mãos serviam este mundo. Mas agora, tudo caiu por terra. O que que eu sou? Olha como a Bíblia me xinga. Olha como a Bíblia detona com a minha vida. Por quê? Eu era exatamente isso. Então, queridos irmãos, o objetivo é mostrar ao mundo que os homens não são nada. Nada. São verdadeiro pó. Que eles não têm nada para oferecer a Deus. Não podem dar nada para Deus e Deus não está pedindo nada para eles. A ordem de Deus não é para que você adore Ele, é que você se humilhe. Nós somos nada, e nesse nada, Deus está mostrando através da igreja, dos eleitos, que nós não passávamos de vermes, condenados, éramos herdeiros do inferno, e que só a única pessoa que pode dizer, eu sou, é Jesus. E o objetivo final? Vamos para o versículo 29. A fim de que, olha, ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mostrando, irmãos, aquilo que acontece de modo inverso no mundo. Inverso. O mundo gloria-se. O evangelho moderno é cheio de glórias humanas. É a vaidade humana se ostentando, querendo dizer que pode fazer o melhor para Deus. Quando o homem se converte, ele percebe que ele não pode dar nada, que tudo vem da graça, que quando eu estou no pó, Deus me ergue. Os santos de Deus se gloriam em quê? Nada. Vou me gloriar de quê? De minha família que era crente? Não. Eu nasci no pecado. Eu vou me gloriar de quê? De que eu tinha algum recurso? De que eu tinha boa família? De que eu era de uma boa igreja? Tem valor nenhum. A ordem de Paulo é que devemos nos gloriar na cruz. Era ali que eu merecia estar. Era ali que eu tinha que ser crucificado e levado pela enxurrada da ira de Deus para o inferno. Quem merecia aquele lugar era um verme como eu. O mundo se vangloria no mundo. Os eleitos se vangloriam na cruz. Se gloriam, digo, na cruz. E agora, termina aqui? Não. Parece que eu desvalorizei tudo. Parece que eu joguei fora os eleitos. Olha o versículo seguinte. O versículo 30. Mas vós, eu dou glória a Deus por esse mas. Graças a Deus por esse mas. Porque quando parece tudo perdido, vem mas. Vós sois dele, em Cristo Jesus. Olha como eu quero enfatizar isto. Olha como eu quero enaltecer esta verdade na vida do povo de Deus.
que significa isso aqui? Vamos lá. Vamos passar a ver realidades eternas. Em primeiro lugar, os eleitos, eles passaram a ser propriedades do Senhor. Mas vós sois dele. Os irmãos perceberam a coisa? Antes eu era de quem? Do pecado. Antes eu estava nas mãos do diabo. Mas agora a palavra de Deus diz: vós sois dele. Como assim? Vamos lá. Em primeiro lugar, tirados do mundo. Deus nos arrancou do mundo. Olha o que diz Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos chamados, por isso que a igreja significa tirados para fora, arrancados deste mundo. Nós não fomos tirados e levados de volta para o mundo não, queridos irmãos. Nós não somos mais escravos do pecado, nem do diabo. Somos do Senhor agora. Propriedade dele. Esta é a igreja. Segundo lugar, uma posição gloriosa perante Deus. Como assim? Como aparece? Lembra que eu falei para os irmãos? Como o texto anteriormente mostrou? Sabedoria. E agora o que acontece? Antes nós endeusávamos a sabedoria humana. Mas agora, olha o que Deus fez com os eleitos. Versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, o quê? Aí, sabedoria. Significa o que isso, irmãos? O que é sabedoria para os eleitos? Os crentes são aqueles que agora andam com Deus, temem a Deus, desviam do mal, obedecem ao Senhor, andam à luz da palavra, caminham no caminho reto para os céus. Isso é sabedoria. Não é sabedoria eu conhecer ciências, eu conhecer matemática. Essas coisas são importantes para a gente talvez ter uma profissão e saber como comportar direito neste mundo. Mas a sabedoria de Deus na vida é prática. Como uma mulher crente, eleita de Deus, vive na sua casa. Qual o comportamento dela com o marido, com os filhos? Como um homem pode viver na sua casa? Como ele pode viver no emprego? Como ele pode comportar? O que ele fala de agora em diante? O que sai da boca dele? Tudo isso é sabedoria. E sabe de uma coisa? A graça nos transporta para uma excelência de sabedoria. Irmãos. Em segundo lugar, vem o quê? Justiça. Está vendo o versículo 30? Justiça. Eu gosto como a Bíblia eleva esta palavra. O que o mundo considera justiça, agora é visto como trapo. Antes eu achava que porque eu era uma pessoa boa, eu era pessoa que nunca roubei, nunca matei, nunca ofendi ninguém, sempre tratei, mas Deus disse, tudo trapo, não vale nada. Quando eu me converti, quando tornei-me do Senhor Jesus Cristo, eu olhei para este mundo, os valores que o mundo dá para isto. Olhei, tudo trapo de imundícia. O mundo é assim, o mundo tem sua justiça, mas ele vai com sua justiça até aquele ponto que ele mostra a sua crueldade. O mundo queria crucificar Barrabás, mas quando chegou Barrabás perto de Jesus, eles trocaram a justiça pela injustiça, crucificaram o justo e libertaram o cruel. O mundo é assim. Significa que nós não temos mais onde gloriar, a não ser na cruz. Nós somos frágeis, dependentes de Deus.
A nossa justiça não valeu nada, mas agora a justiça de Cristo me levará para o céu. Eu entrarei lá, porque Ele me salvou, Ele me purificou, Ele tirou minhas imundícies, foi pelo sangue que eu fui purificado. Então eu entrarei lá. A próxima palavra que aparece é, versículo 30, santificação. Santificação significa o quê? Que a vida de Cristo está no crente. Veja agora. A vida de Cristo está no salvo. Deus reveste os eleitos da própria justiça do Filho. E assim, é pelo poder de Cristo nele que o crente vai viver. Viver diferente. Separar do mundo. Separar das contaminações. Viver para a glória de Deus. Satisfazer meu amado, meu Senhor. Viver assim. Corrigir a vida. Disciplinar a si mesmo. Isso é viver em santidade. Muitos estão fugindo disso. Porque exige uma vida de fé e de obediência. E mostrar a glória de Deus na vida. E por fim, redenção. Nota o versículo 30. E redenção. O que é isso? Deus marcou cada eleito. Foi comprado com o preço do sangue. Se Satanás quiser destruir um crente, tem que passar por Jesus. Cada crente foi comprado. Deus tem sua mão para cada eleito dele. Ninguém vai tocar no eleito. Ele é protegido pelo poder de Jesus. Na mão de Jesus, na mão do Pai. Ninguém pode tocar nos eleitos. Foi comprado. A igreja toda é vista como comprada, redimida. Quem vai tocar? É propriedade de Deus. Deus está adornando, embelezando os eleitos. Eles serão apresentados naquele grande dia como a noiva linda do Cordeiro. E, querida igreja, para finalizar, qual o propósito principal? Vamos para o último versículo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa aqui é bem positiva. O versículo 29 é bem negativo. Aqui é positivo. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O principal de tudo é o quê? Qual o propósito de toda a vida dos eleitos? A glória de Deus. A glória de Deus. Qual o principal propósito da igreja? A glória de Deus. A pregação do Evangelho? A glória de Deus. A vida cristã de cada crente? A glória de Deus. Porque eu tenho uma casa? A glória de Deus. Porque eu tenho uma família? A glória de Deus. Enfim, tudo é a glória dele. Está vendo onde Deus nos trouxe? Ele nos encontrou separados da glória dele. Olha onde o pecado nos levou, querida igreja. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que a graça fez. Ela nos tirou de lá, daquela condição miserável, vil, terrível, condenada, e agora nos posicionou para a glória de Deus. E eu quero resumir. Os eleitos são quem? São a demonstração dos atos soberanos de Deus na salvação. É Ele quem opera, é Ele quem chama. Foi por isso que Paulo falou,
olhe, os chamados, os vocacionados, não fui eu quem me apresentei e me chamei para Deus, é Ele quem chama os eleitos. Outro detalhe, os eleitos vivem, cantam a história da redenção. Nós não temos músicas mundanas nos nossos lábios. Nós não temos uma música de samba para este mundo, não. Nós temos uma música da redenção. Nós temos um cântico inspirado na cruz. Nós temos uma história, a velha história para cantar e contar. A história da redenção. Nós temos isso, queridos irmãos, e na nossa jornada até o céu, até a entrada, cantaremos sim o que Deus fez por nós, a compra que foi feita, e como Ele nos guarda na jornada, como Ele nos protege do mal. E quando chegarmos lá nos céus, cantaremos para sempre, em perfeito som e sinfonia, a grandeza da redenção para sempre. Os eleitos também, eles demonstram a derrota do diabo. Não tem coisa mais terrível para o nosso inimigo do que ver crente, do que ver a pregação do evangelho, do que ver a exposição da verdade. Ele odeia isso. Não tem coisa mais terrível para o diabo ver um crente andando em sinceridade, um crente orando, um crente lendo a Bíblia, um crente reunido com os irmãos da igreja. Isso para ele é um terror. Mas quando os crentes estão fazendo isso, eles estão mostrando a derrota do mundo, a derrota do diabo, a derrota do inferno. E os eleitos, finalmente, eles vão encher os céus desses eternos e santos louvores. O que nós não ouvimos do mundo. Você vai para o hospital, vê tragédia. Você vai para o supermercado, músicas mundanas. Tudo mentira. Você liga a televisão, mentiras. O mundo adorando o diabo. Mas quando findar esse reino terrível aqui, os santos encherão todo o universo das maravilhas, da história, da tão grande redenção. Que história maravilhosa! A história do povo eleito de Deus. E deixe terminar aqui. Como é que o pecador entra nesse grupo? Eu sempre tenho falado, humilhai-vos. Se entrar alguém aqui, quebrantado de coração, querendo ouvir a palavra da verdade, é porque é um eleito. Pode ter certeza. O sinal claro, marcado na vida de um homem e de uma mulher, de que ele é um eleito, é a sua humilhação perante Deus e o desejo profundo de conhecer a história da cruz, a redenção, a purificação dos seus pecados. Só vem em Cristo. E esta é a mensagem que eu tenho para esta noite.